Olá, minha amiga guerreira! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Depilando com a Nani. Se sinta abraçada. E hoje nosso encontro ele será diferente, tá? Hoje eu irei falar um pouco da minha história. Então se acomode aí, pegue um chazinho, um café e bora conversar um pouco? Antes de mais nada, obrigada por estar aqui, por separar esse tempo para investir em você e estar comigo. Isso já mostra que você quer mudar a sua história e a sua vida. Não só a sua, né? Mas a da sua família também. Para quem está aqui, ainda não me conhece, eu sou a Nani, especialista em depilação há mais de 20 anos. E eu ajudo mulheres assim como você a dominar a depilação sem dor e sem trauma e ganhar mais de 5 mil por mês, mesmo que esteja começando do zero. E olha, eu já ajudei dezenas e dezenas de mulheres, hein? E você pode ser a próxima. Já ativa o sininho para ser avisada quando tiver conteúdo novo. E não deixa de se inscrever também no meu canal, ok? Minha amiga guerreira, deixa eu falar com você. Você aí, que tá do outro lado da tela. Você já se sentiu desacreditada? Você já ouviu alguém dizer que o que você faz não é profissão? Não vai te levar a lugar nenhum? Você já ouviu isso? Comenta aqui com a Nani. Eu também já passei por isso. E é por isso que hoje eu quero abrir o meu coração e te contar a minha história. A história de uma mulher guerreira também, que começou atendendo na lavanderia de casa e se tornou especialista em depilação, que sou eu. E eu vou te contar isso, não vou, na verdade, querer me vangloriar não, tá? De forma alguma. Mas para te mostrar que se eu conseguir, você também consegue, você também pode. E quando eu comecei, não tinha sala bonitinha ali, não tinha os melhores equipamentos, não tinha ninguém acreditando em mim. Eu só tinha um sonho, cuidar das minhas clientes e criar os meus filhos e viver com dignidade. Esse sonho eu sempre tive. E eu atendi ali, na minha casa, na lavanderia. Era um local simples, improvisado, mas era o que eu tinha. E muitas vezes, sabe o que eu ouvia? Ah, isso que você está fazendo aí não é profissão, é só um bico. As pessoas falavam isso para mim. E sabe o que dói mais? É quando você mesmo, começa a acreditar que não é capaz. Isso dói. Mas foi exatamente nesse momento que eu decidi que não ia desistir. Não ia. E que eu ia transformar aquele cantinho da lavanderia num lugar de transformação de muitas mulheres. Foi então que eu percebi que o que diferencia uma depiladora comum de uma depiladora VIP não é o espaço, não é a maca chiquetosa, não é estar num lugar chique. Veja, mas sim o atendimento e a técnica que você usa. E eu comecei a estudar, a testar, entender cada tipo de pele, cada tipo de pelo, cada detalhe ali que fazia a cliente sentir dor. E foi assim que nasceu o método depilação sem trauma. Um método que não machuca. Não machuca a pele, não mancha e faz a cliente sair do atendimento apaixonada, dizendo, eu nunca mais vou em outra depiladora. E foi aí que tudo mudou na minha vida. Clientela aumentou, indicações, começou a chover indicações e eu passei a ser reconhecida não só no bairro, mas como na cidade. E talvez você pense, mas Nani, eu não tenho estúdio, não tenho como montar espaço, eu não tenho dinheiro para investir, como que eu vou ser uma mulher
uma depiladora reconhecida. Minha amiga, deixa eu te contar. Eu comecei na lavanderia e mesmo assim as minhas clientes se sentiam VIP. Porque o que importa não é o onde, é a experiência. Não é o luxo, é o cuidado, é o como. E é isso que te faz dominar a técnica de depilação sem trauma. E é isso que te leva a ganhar mais de 5.000 por mês, mesmo que você esteja aí começando do zero. E se eu estivesse, veja bem, esperado ter dinheiro, eu estaria parada até hoje. Mas eu decidi começar com o que eu tinha. Mesmo porque meus filhos precisavam de mim, né? Eram 3 crianças pequenas, uma casa para manter. Afinal, eu tinha, na época, me separado, divorciado recentemente. Eu não vou dizer para vocês que eu estava ali sozinha, porque Deus sempre esteve comigo, sempre ali esteve comigo, me guiando. Mas era eu que tinha que tomar as decisões e cuidar dos meus filhos. Era eu para tudo. Meus pequenos, eles precisavam comer. O aluguel da minha casa precisava ser pago. Precisava ser pago água, luz, as contas. Enfim, você sabe como que é isso aí, né? Com o tempo e com os desafios que foram surgindo, por exemplo, atender idosas, pessoas com câncer, grávidas, todas essas pessoas com peles extremamente sensíveis. Eu percebi ali o seguinte, eu percebi que só o que eu tinha aprendido no cursinho que eu fiz, ele não tinha, assim, não tinha sido suficiente. Eu precisava melhorar, pois essas pessoas, elas não podiam sentir dor. E a pele era muito sensível e precisava de um cuidado especial. Bem, diante desse desafio, tive que buscar alternativas. Eu tive que estudar mais e mais. Eu tive que entender, sabe, o que poderia ajudar essas mulheres a não sentir dor, a não machucar a pele delas e como elas teriam uma experiência diferenciada. Depois de anos de estudo, eu desenvolvi e criei o método depilação sem trauma. Bom, no primeiro momento ali, era só uma técnica que eu usava pensando nas minhas clientes muito amadas. Mas, com o passar do tempo, eu percebi o quanto era relevante tudo aquilo. Elas me davam um feedback incrível e a proporção do negócio aumentou. Minha agenda lotou e não tinha mais horário para nada, gente. Muitas clientes ficaram assim, indicando outras e clientes fiéis, todas elas. E olha aqui, eu me lembro na época que eu cheguei a mudar de endereço, tá? Mudei para 4 endereços. E todas elas me acompanharam em todos os endereços. Bem, com o tempo, o que aconteceu? Eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu precisava ajudar mais mulheres, além das clientes. Eu precisava ajudar mulheres a gerar aquela renda que eu estava gerando. E também cuidar aí, ó, acompanhar o crescimento dos seus filhos, cuidar dos seus filhos. Quem sabe você que está me assistindo hoje aqui, tem aí alguém, um filho, uma criança pequena, uma família, um idoso, alguém que você queira cuidar, estar próximo. Então eu percebi naquela época que eu precisava ajudar mais mulheres a gerar uma renda e dominarem também essa depilação sem trauma e sem dor, e ganharem mais de 5.000 por mês, mesmo que estejam aí começando do zero. E mesmo aquela aí, ó, que está se aperfeiçoando na depilação, você é uma delas? Comenta aqui, que fase da sua vida você está? Mas eu entendi isso, que eu precisava ajudar mais mulheres a terem a sua renda, a se aperfeiçoar.
e exatamente com essa técnica que eu tinha desenvolvido. Então, essa técnica, ela é exatamente o que levava as clientes a não querer outra depiladora. É uma técnica que levou elogios constantes de clientes, que inclusive, meninas, clientes que dormiam na maca mesmo, ali, ó, fazendo depilação de virilha, que é uma região que a gente sabe o quanto normalmente dói, né? Essa técnica, é uma oportunidade, é o que criou ali os meus 3 filhos e trouxe a minha independência financeira que eu esperava. E eu sei que você muitas vezes esteja se pensando, mas Nani, é uma técnica que, será que eu consigo? Veja, comenta aqui com a Nani, que fase você está no seu momento da sua espera, da sua expectativa? Porque eu, naquela fase, eu não sei se você sabia, se você conhece, mas eu, dos 3 filhos que eu tive, uma filha minha, ela nasceu com deficiência quando era criança. Lábio leporino, deformidade crâniofacial. Gente, ela precisou passar por diversas cirurgias. No total foram 9 cirurgias, tá? Então, minha amiga, eu de forma alguma eu podia ser CLT. Jamais. Por quê? Porque eu precisava o tempo todo estar ali, disponível para cuidar da Michele, da minha filha, com lábio leporino. E essa profissão, a depilação, trouxe a minha liberdade financeira e o dinheiro que eu precisava para criar eles. Parece inacreditável, né? Mas não é, porque eu sou a prova viva que quando a gente faz com carinho, determinação, com técnica e cuidado e segurando na mão de Deus, com a guia dele, absolutamente, gente, tudo é possível. E eu quero também compartilhar aqui com você uma coisa muito importante dessa minha história, que foram 3 lições valiosíssimas que eu aprendi nessa caminhada que eu tive aí, desse anos de jornada. Lição 1. Você comece com o que tem. Não espere ali ter o cenário perfeito, a hora perfeita, o espaço perfeito. O momento certo, minha amiga, é agora. Lição 2. Invista na técnica sem dor e sem trauma. Porque não adianta você querer imaginar ou ter um espaço incrível, lugar chique, se você não sabe depilar sem dor. Então, invista na técnica. Ela é o que fideliza as suas clientes. Lição 3. Se posicione como profissional. Isso mesmo. Mesmo que você esteja atendendo na sua casa. Talvez você esteja pensando em atender na lavanderia, como eu, no corredor de entrada, naquele quartinho dos fundos que ninguém usa. Você tá aí, ó. Você é a dona do seu tempo, mas você está no local simples. Então, trate a sua cliente como VIP, como princesa. Isso vai fazer ela indicar, vai fazer ela voltar sempre. E você pode ser uma pessoa simples como eu sou, atender na sua casa. Mas o que faz a diferença, sabe o que é, minha amiga? É atender bem. Atender a sua cliente onde ela vai se sentir princesa, ela vai se sentir única. E ainda, acrescento aqui que qual é a cliente que não quer ser depilada com cera sem sentir dor? Fala pra mim, comenta aqui. Você mesmo deve ser uma delas. Eu te garanto que 100% das mulheres não querem sentir dor. E hoje, o meu maior orgulho é ter conseguido superar todas as dificuldades de um divórcio e criar meus 3 filhos com dignidade. Mas o que brilha os meus olhos é quando eu vejo que a minha história, o meu método que eu criei, ele tem ajudado dezenas e dezenas de vidas de mulheres que, assim como eu, precisava se reinventar para poder
dar dignidade para sua família. Então, isso é que brilha os meus olhos, porque quando eu olho lá para trás, eu vejo que eu atendia gente na lavanderia. E hoje eu ensino dezenas e dezenas de mulheres a mudar a sua história também. E cada uma delas eu tenho muito orgulho. E eu agradeço a Deus porque cada uma delas estão mudando a etapa da vida delas. E é muito importante porque foi importante para mim, está sendo para essas mulheres, essas minhas alunas que estão chegando a dominar a técnica de depilação sem trauma. São mulheres que estão ganhando mais de 5 mil por mês, mesmo que começaram do zero. Então, não sinta vergonha da sua história, não sinta. Tenha orgulho. Porque você tá o quê? Buscando saída. E eu tenho certeza que daqui a algum tempinho você também vai estar contando a sua história, uma história diferente. E eu quero que você sinta esse mesmo orgulho, porque você também pode ser referência aí no seu bairro, na sua cidade. Pode ser respeitada, pode ser valorizada. Não importa de onde você vai começar. Se é lá naquele cantinho da lavanderia, como eu comecei, não importa. Importa, sabe o quê? Aonde você vai chegar. E não importa onde você começa. Importa onde você vai chegar. Não se esquece, curte esse vídeo para que ele alcance mais mulheres e compartilha com aquela amiga que precisa de uma oportunidade para escrever uma nova história. E vamos juntas mudar essas histórias? Um beijo no seu coração. E te espero no nosso próximo vídeo.